E hoje tem estreia de quadro novo aqui no Sabedorias Publicitárias e vamos falar de um dos publicitários mais polêmicos do Brasil, mas de uma forma mais dudinha, paz e amor possível. Olá, bem dosados e bem dosadas, bem-vindos a mais um Sabedorias Publicitárias. E hoje vamos falar do José Eduardo Cavalcante de Mendonça, mais conhecido como Duda Mendonça. Duda Mendonça começou com a sua carreira como corretor imobiliário lá na Bahia, bem novinho ainda, né? E nessa época a Bahia passava por grandes processos políticos e vários setores da economia baiana começaram a crescer, um deles era o setor imobiliário. Duda Mendonça viu a oportunidade disso, deixou de ser corretor e virou dono de uma corretora de imóveis, aproveitando aí todo esse boom econômico que estava acontecendo na Bahia. Só que ele queria mais, ele até abandonou a faculdade de administração na época e abriu uma agência de publicidade para, em princípio, lá no comecinho, cuidar de contas de corretagens de imóveis, de imobiliárias. O tempo foi passando, o negócio da agência começou a dar certo, tão certo, que ele começou até a atender outros tipos de clientes. Um cliente famoso dele lá na Bahia, que teve uma campanha muito legal, foi a Óticas Ernestos. Quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus resolvem se encontrar, que bom que isso é, meu Deus, que frio que me dá o encontro desse olhar. Mas se a luz dos olhos teus resiste aos olhos meus só pra me provocar, meu amor, juro por Deus, me sinto incendiar. Meu amor, juro por Deus que a luz dos olhos meus já não pode esperar. Quero a luz dos olhos teus na luz dos olhos meus, sem mais lararaiá. Pela luz dos olhos teus eu acho, meu amor, que só se pode achar que a luz dos olhos meus precisa se casar. Precisa se casar, precisa se casar, precisa se casar. Verão da Bahia, sol, amor e alegria. Uma campanha da Ótica Ernesto. Ernesto, meu rapaz. Aí o Duda Mendonça dá um nome para essa agência. Um nome que você que é da publicidade deve conhecer muito bem. É a agência DM9. Ou seja, se você nunca reparou, uma das maiores agências do Brasil, aqui localizada aqui em São Paulo, na verdade era do Duda Mendonça e as iniciais dele, Duda Mendonça. O nome era só por questões estéticas mesmo, né? Enfim. A agência começou a crescer tanto, mas tanto, ganhar muitos prêmios. Por exemplo, eles fizeram uma campanha do Gelol, que ganhou um Cannes, um dos grandes prêmios aí da publicidade. Pois é, o sucesso começou a ficar tão grande que a Bahia começou a ficar pequena para o sucesso da DM9 e do próprio Duda Mendonça, que começou ali a abraçar um pouco do chamado marketing político. A agência DM9 acabou abrindo uma filial aqui em São Paulo e aí o Nizam Guanais, que tinha vindo aqui para São Paulo, acabou se tornando sócio do Duda Mendonça e depois lá para frente o Duda Mendonça resolveu abraçar de vez o marketing político, vendeu a agência para o Nizam Guanais e tocou em frente a sua carreira como marqueteiro político do Brasil. Uma das campanhas mais famosas, pelo menos aqui para quem mora em São Paulo, que o Duda Mendonça fez, foi pro Paulo Maluf. Paulo Maluf, que vinha de um processo lá histórico, quem conhece um pouco de ditadura, que tinha sido prefeito de São Paulo por uma eleição não direta. Depois ele queria se eleger diretamente, quando o voto começou a ter as eleições diretas. Ele não conseguia. O Maluf tinha uma imagem muito queimada e tudo mais. O Duda Mendonça foi um publicitário, inclusive, indicado
pelo Washington Oliveto, mais uma vez Washington Oliveto na nossa história aqui. Propaganda política é uma especialização. Se eu fosse candidato, certamente convidaria o Duda para fazer a minha campanha. Washington Oliveto, publicitário. Washington Oliveto não faz até hoje campanhas políticas, indicou o Duda Mendonça para fazer a campanha do Paulo Maluf. Pois bem, o Duda Mendonça fez a primeira campanha do Paulo Maluf, não deu certo, mas não deu certo pero não muito. Por quê? Segundo o Duda Mendonça, a tentativa dele nessa primeira campanha, nessa primeira tentativa do Maluf voltar a ser prefeito de São Paulo, dessa vez por voto direto, era reverter a imagem que ele tinha com o público, para passar a imagem de um prefeito que fez grandes coisas por São Paulo, que ele tinha amor por São Paulo, pelas obras deles e tudo mais. E daí, o Duda Mendonça foi o protagonista de criar campanhas políticas com um grande apelo emocional. Daí para diante, todas as campanhas políticas do Duda Mendonça, não importa para que candidato que fosse, o conceito que ele sempre seguia era o da emoção. Levar as pessoas, cativar as pessoas pela emoção. Tanto que na campanha do Maluf, que deu certo, ele usou como símbolo um coração. Oi, tum, bate coração. Era uma campanha do Maluf lá. O Maluf, então, nessa campanha ele ganhou. E aí, para mim, assim, a campanha do Maluf pro Duda Mendonça foi um dos primeiros grandes desafios dele. Um dos primeiros grandes desafios do Duda Mendonça foi da campanha do Paulo Maluf, que vários adversários começaram a atacar a imagem do Paulo Maluf, né? Enfim, e aí ele começou a criar estratégia, começou a criar vídeos publicitários falando, olha só, os meus candidatos estão me atacando e tudo mais. Mais uma vez a história se repete. Mais uma vez seus adversários se juntam, se armam e partem para o ataque. Sempre com mentiras e acusações sem provas. E sempre antes das eleições. Assim tem sido a vida de Paulo Maluf. Um político polêmico, de posições firmes e corajosas. Ninguém consegue ser indiferente. Ou se é contra, ou se é a favor. Graças à sua enorme capacidade de fazer obras e de encontrar soluções para os mais complicados problemas, Paulo Maluf é querido e respeitado pelo povo. Talvez seja exatamente por isso que ele desperte tanta raiva e tanta inveja em seus adversários. Outra coisa relevante também, que foi um aprendizado para o Duda Mendonça nesse processo político de campanhas que começou a fazer, foi que ele começava a mirar não só para o apelo emocional, mas para atingir aquelas pessoas que eram indecisas. Afinal, o processo político por voto direto era uma coisa nova na época. Aí o Duda Mendonça, quer saber, eu cansei do Paulo Maluf aqui, mas ele está queimado. Começou a partir para outras investidas. A primeira tentativa de outro político para ele fazer imagem foi a campanha do PT para presidência. Só que no primeiro momento o PT não queria o Duda Mendonça, porque o Duda Mendonça acabou ficando com a taxa de um marqueteiro malufista, coisa que ele não era. Como todo profissional marqueteiro político, ele é um profissional ligado a essa área da publicidade. Enfim, fazer a distinção de que o político ele estava fazendo a imagem. Mas aí muito se articulou, muito se foi, o tempo passou e aí finalmente o Duda Mendonça teve o ápice da sua carreira. Ele finalmente virou e assumiu o marqueteiro do Lula. A gente começou no começo com algumas resistências. O PT achava que eu ia esconder, o PT tinha uma visão que eu ia esconder o vermelho e ia esconder a estrela. E o meu maior sonho era trabalhar com a estrela, porque a estrela é uma puta de uma marca, né? A coisa de dizer que eu transformei o Lula no Lulinha Paz e Amor. Na verdade, assim, o Lula entendeu, isso o Maluf também entendeu, é o seguinte, que as pessoas não querem isso, você batendo nos outros na televisão falando mal, eles querem proposta. O que interessa é o seguinte, o que você vai fazer bacana para mudar a minha vida? Nós queremos dizer claramente de que vai acabar a moleza de banqueiro ganhar dinheiro à custa da miséria do nosso povo. Porque as pessoas que estão prometendo um futuro promissor
não querem se responsabilizar com o passado. Até parece que o Brasil nunca teve governo. E o pouco dinheiro que tem, ainda o nosso presidente baixa a cabeça e vive fortalecendo e enchendo a barriga dos agiotas internacionais. Atenção, Brasil. Começa agora o programa Lula Presidente. Boa noite, Brasil. Começa agora o nosso primeiro programa do horário eleitoral. E eu faço questão, antes de qualquer coisa, de agradecer a minha equipe. Comecei desde o primeiro dia trabalhando no segundo turno, ou seja, tentando quebrar a resistência daqueles que queriam uma mudança, mas tinham medo de votar no Lula. Então cabia a nós quebrar aquela resistência. Então a gente foi em cima desse público o tempo inteiro. Se cenas como essa tocam você pode até não saber. Mas com certeza, no fundo, você também é um pouco PT. Agradecer o apoio, aos abraços, ao carinho e, sobretudo, ao caminhão de votos que vocês deram a mim e ao PT. Não vem, eu vou gravar diversas pessoas. Depois eu vou gravar o Ciro, que já não vem, o Garotinho, que já não vem, o presidente da Mão. Vou pegar várias pessoas com vem, com vem. Então vocês estavam tão animados que eu vou querer uma coisa. Eu vou botar a música naquela hora do vem, porque todo mundo vem. 1, 2, 3, vem! Vocês olham bem pra câmera e rindo, como se não tava. O Zé Ricardo tá enfesado. 1, 2, 3, vem! Não, branco, essa daí. Não, verde não é, verde. Essa é linda. Esse aqui não precisa, não. Ou você põe que não, não sabia. Já guardei tudo. Tem que ser firme e otimista e contar seus casos. Eu acho que hoje o debate de hoje para você é show de bola. É você andar, aquele negócio, só tomar algum cuidado ali. Aquele negócio de evitar. Você pergunta, você responde para ele e também para cá. Esquece a câmera. Você viu, por exemplo? Esquece a câmera, não se preocupa olhar para a câmera. E solta seu futebol do seu jeito, animado para cima. O Brasil tem jeito. É a coisa de pacto, de governar com todos, de governo de paz. Por exemplo, esse negócio que, se puder vir de Movimento Sem Terra e MST, de CUT, você já sabe. Então eu acho que não tem mistério nenhum. Até quem não conhecia quem era marqueteiro político, só sabia que era um cara que ficava por trás dos políticos, conheceu o Duda Mendonça para a campanha do PT na época. Foi mudar a imagem do Lula. Que a imagem do Lula em todas as outras tentativas que ele tinha sido, que queria ser presidente, tinha aquela imagem sindicalista, parrudo, cara fechada, agressivo, que falava apontando o dedo. O Duda Mendonça desconstruiu tudo isso da imagem do Lula. Fez o famoso Lulinha, paz e amor. Quando a câmera virar para ele, ele falava: Lula, sorria quando a câmera virar para você. Se os adversários te atacarem, não revide. Fale com parcimônia, como se estivesse conversando numa mesa de bar, falando de futebol. As pessoas precisam ver essa sua imagem, Lula. Não o Lula agressivo, que apontava o dedo, sindicalista. Não, é o Lulinha, paz e amor. Tinha uma fala no plano de educação, onde tinha um texto, ele vinha falando, depois levava para um ponto e dizia assim: e vou investir muito na educação, porque eu não quero que ninguém nunca diga ao seu filho que ele não pode ser presidente porque não se estudou. Isso aí, quando ele leu, eu disse: não, isso eu não digo. Eu digo: gente, e vamos embora conversar, porque está na hora de ver o seguinte: olha, você me chamou para eleger, não é isso? Então, vocês já fizeram 3 campanhas, acho que 3, e perderam. Então, nós estamos indo bem. Agora confia no meu taco, amigo. Eu acho que as pessoas têm que ver você como gente, tem que ver o ser humano, o que é que tem aí dentro desse coração. Isso é importante você botar para fora. Aí ele gravou. Olha, quando ele chegou no final, eu já vi que ele travou os olhos cheios. Quando ele acabou de gravar, o estúdio inteiro ficou parado assim. Quando eu digo corta, aí o pessoal pá! Ele olhou assim: você é um filho da puta. Quem estava mais no jornal, quem mais discutia, quem mais debatia era o Duda do que o Lula. O Duda que explicava o que era o Lulinha, paz e amor. O Duda que explicava por que ele estava mudando, tirar da barba que era da antiga, fazendo um estilo diferente.
por que ele estava botando uma roupa. Ele disse, não, o Lula é um candidato a presidente da República, ele tem que se vestir normalmente. Nenhum cidadão vai votar no Lula para presidente da República vestido de operário. E o presidente da República, o cara quer uma presidente da República. Quem explicava tudo isso era o Duda. O Lula chegava lá na hora e falava meia dúzia de coisas. O marqueteiro se tornou uma figura pública. E isso tem tudo a ver com a maneira high profile com que o Duda atuava e atua nas campanhas que ele fez. Ele foi trazendo para si o holofote. A própria revista Veja, que fez uma matéria contra o cosmeticismo na eleição, tem outra matéria do passado, que é o Nizam e o Duda abraçados na capa. Eu luto sempre para que o meu candidato não entre nesse jogo. Mas às vezes é muito difícil. Porque eles chegam no final, quando eles veem se aproximar a data, e eles veem a chance clara de derrota, aí começa aquela turma, mas tem que bater, e ele acha que é batendo que vai aumentar as suas chances. E ele é um grande engano. É Lula agora! Ai, ai, ai. 27 de outubro de 2002. Se Deus quiser, esse dia entrará para a história do nosso país como o dia em que a esperança venceu. As coisas estavam indo bem e tudo mais, mas aí, como a gente conhece um pouco a história, aí ao mesmo tempo que o Duda Mendonça conheceu a sua ascensão, ele teve na mesma profissão a sua queda. O que aconteceu? Escândalos políticos, conhecidos como mensalão, começaram a pipocar ali no PT. E, inevitavelmente, o Duda Mendonça foi atingido por ela. Fazer o quê, né? Nas eleições de outubro, a esperança finalmente venceu o medo. Eu sou muito intuitivo, né? E eu fiz um trabalho há muito tempo chamado Avatar, que é um trabalho, é um processo de americano, parece, de você criar seu futuro. E isso há muito tempo atrás. E eu me lembro que eu estava começando a fazer campanha. Um dia eu quero fazer uma campanha de presidente. A minha criação, agora eu quero que ele ganhe e que seja um bom presidente para o povo brasileiro. Só me esqueci de pedir que não sobrasse merda para mim. Surpresa logo na chegada de Zilmar Fernandes ao Congresso. Junto com ela veio o sócio Duda Mendonça, que também se ofereceu para depor. Primeiro eu fui a CPI porque eu quis, não mandaram me chamar. Fui lá e falei a verdade. E se eu tivesse feito com a maioria das pessoas, não tinha dado nada para mim. Então eu fui numa ingenuidade de que você chegar e abrir seu coração e falar a verdade, é aquele ditado, quem fala a verdade não merece castigo. Não. Quem fala merece castigo em dobro. Na verdade, esse dinheiro claramente era dinheiro pago de Caixa 2. A gente sabia disso, inclusive. Alguma vez foi colocado. Mas a gente não tinha opção. Eles disseram que receberam em dinheiro da SMPIB R$1.400.000. Além disso, cerca de 10 milhões de reais foram depositados numa conta da empresa de Duda, na agência do Banco de Boston, nas Bahamas. Ele, como empresário, um homem conhecido como um excelente profissional, ele tem uma frase incrível, que ele disse: recebi lá fora sim, agora recebi porque senão não receberia. Dentro do processo do mensalão, numas várias CPIs que teve investigando o PT, uma das foi da CPI dos Correios. E nela descobriu-se que o Duda Mendonça tinha uma conta no exterior, como é de praxe, né? E acabou aceitando 10 milhões de forma indevida ali do PT. E aí, a confissão do Duda Mendonça, aliás, ficou marcada pelo dia que o Duda Mendonça chorou no depoimento, gente. Chorou. Pois é o primeiro caso que o ditado diz, né? Quem não chora, não mama. No caso do Duda, ele teve que chorar para dizer que mamou nas tetas ali do PT, do dinheiro devido e tudo mais. E teve todas as implicações, o Duda Mendonça acabou saindo absolvido desse processo político. Mas, infelizmente, a imagem dele ficou massacrada por causa desse fato.
Mas o Duda Mendonça não desistiu, ele gostava de ser marqueteiro político. Ele continuou fazendo marketing político, inclusive para Marta Suplicy, quando ela ganhou do Paulo Maluf como prefeita, e uma segunda vez quando ela foi senadora. São Paulo é Marta, Marta, ela já fez e mostrou. Essa mulher tem coragem, essa mulher tem valor. Só que aí, nesse período, aconteceu outra queda do Duda Mendonça. Veio à tona um dos hobbies do Duda Mendonça que ele fazia desde criança, que era participar de rinhas de galos. Sim, a Polícia Federal estava fazendo uma investigação, foi numa lá, quem que estava lá? O Duda Mendonça, na época marqueteiro da Marta Suplicy, né? Até o pessoal brincou, o que tava fazendo lá, né? Tava preparando a Marta Suplicy pro debate, né? Enfim, veio à tona, era um hobby, ele confessou que ele gostava, era uma coisa que ele traz desde a infância dele, lá na Bahia que tinha muitas rinhas de galo, né? Na época, a Marta Suplicy diz que não aprovava essa conduta do Duda Mendonça, não aprovava rinhas de galo, e por isso ele se afastou da campanha da Marta Suplicy. Depois, na frente, ele até voltou, né? Como marqueteiro dela, mas enfim, foi uma outra queda aí do Duda Mendonça. E bem nessa época também, lá no comecinho em que a internet aqui no Brasil começava a chegar, ele abriu um canal no YouTube. Inclusive tem alguns vídeos em que ele explica um pouco do trabalho dele, de como é ser um marqueteiro. Ele dá conselho até para pessoas que querem serem candidatas, dicas de como se portar na campanha e tudo mais, do que falar. Ou seja, é um ofício que ele gosta muito, apesar desses vídeos que ele teve. Ele gosta de ser marqueteiro político e é o ramo profissional que ele resolveu seguir na carreira dele. Então esse foi um pouco do resumo da história do Duda Mendonça, né? Um dos publicitários mais polêmicos e controversos do Brasil. E a partir disso nós vamos criar um novo quadro aqui no programa baseado nos galos. Porque se você não sabe, o galo é o que simboliza o publicitário. Então nós vamos criar a Rinha dos Galos, onde nós vamos ao mesmo tempo contar a história de alguns publicitários e elencar notas para eles. E o Duda Mendonça é o primeiro que a gente vai elencar aqui. E eu vou atribuir a nota dele da seguinte forma. Como ele teve o apogeu da carreira dele e ao mesmo tempo teve a queda, sim, pelo apogeu da carreira política dele, que foi lá quando ele elegeu o Lula, eu daria 10. Mas ele teve a queda, mas eu não quero dar 9, eu não quero dar 0 para ele. Então, a minha nota para o Duda Mendonça é 5, justamente por causa dessa discrepância entre o apogeu e a queda dele. O intuito aqui do nosso Rinha dos Galos é justamente fazer, ao mesmo tempo, contar a história do publicitário e fazer uma homenagem, assim como a gente fez com o Duda Mendonça. A gente contou toda a história dele, contou os altos, os baixos, enfim, encare isso como uma homenagem ao Duda Mendonça e ele é o nosso primeiro homenageado com a nota dele aí, certo? E você, que nota daria para o Duda Mendonça? Coloca aí embaixo nos comentários por que você daria a sua nota e tudo mais. Comente aí embaixo qual outro publicitário que você gostaria de ver elencado aqui, a gente contando a história dele e que nota você daria. Quem sabe ele pode estar aqui no nosso programa, beleza? E seja paz e amor na hora de dar os seus votos, viu? E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, espalhar nossa dose de sabedorias pelas redes sociais. E nós ficamos no próximo programa, nos vemos até lá. Beleza, galera? Até mais. Valeu! Eu acho que esse é um país onde existe muita inveja, muita dor de corpo de quem faz sucesso. A verdade é essa. E eu fui vítima disso. Mas também eu tenho que achar natural. Se eu cresci, se eu brilhei tanto, se eu vi a campanha do presidente vencedor, se eu apareci, eu tinha que despertar a inveja. Ninguém vai pra guerra e não toma um tiro no braço.